Salve, salve rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Bem-vindos aí ao meu canal. Hoje vai ser mais um vídeo tutorial e o vídeo vai ser a respeito de calibração do fluxo de filamento aí para você realizar antes das impressões. Essa calibração é boa ser feita com cada vez que você for trocar de filamento, no caso uma calibração para cada filamento. Por quê? Dependendo da cor, da marca do filamento, então vai ter alguma diferença aí. Se você quer tentar extrair o máximo de qualidade aí da peça, seria bom fazer com cada filamento que você estiver usando. E os valores que a gente vai obter aqui, eu vou utilizar o Credit Print para mostrar para vocês como é que faz esses testes, mas obtendo aqui os valores você pode usar em qualquer fatiador, tá? Não tem problema. E alguns dos benefícios de fazer essa calibração eu vou apresentar aqui para vocês, acompanhem, e vocês vão ver que é muito essencial fazer essa calibração para a gente ter peças muito lindas, acabadas e com uma finalização bem, o máximo de proveito aí da sua impressora. Tá bom? Vamos lá, acompanhem comigo. O primeiro benefício que eu vou citar é a melhora do acabamento superficial, reduzindo linhas visíveis entre camadas, evitando bolhas, rebarbas, excesso de material e deixando a peça com um visual mais limpo e profissional. Uma outra melhoria notável são os encaixes mais funcionais, ideal para peças móveis ou montáveis, garante tolerância correta para encaixes e articulações e evita travamentos ou folgas. E por último, mas não menos importante, a economia de filamento, evitando desperdício por extrusão excessiva e ajudando a manter o custo por peça mais baixo. E é importante perceber que fazendo essa calibração, nós temos uma base para outras calibrações, podendo melhorar os resultados de retração, temperatura de extrusão, velocidade de impressão e a primeira camada, deixando o sistema mais estável e previsível para o decorrer da sua impressão. Agora aqui no nosso fatiador, nós vamos precisar ver aqui nessa setinha. Detalhe, eu só alterei a velocidade, eu deixei como que quase tudo na metade. Por quê? Eu só imprimo peças em velocidade baixa, eu não costumo usar altas velocidades, então não faz sentido fazer o teste em velocidade alta. De restante eu deixei tudo do jeito que está, tá bom? Então vamos aqui nessa setinha, clique em calibração, fluxo, passo 1. Transfere para vir as velocidades configuradas. Beleza. Vai aparecer essas plaquinhas. Fatia isso. E manda para a impressora. Eu vou imprimir aqui. Assim que terminar, eu vou mostrar para vocês o resultado e como proceder daqui em diante, tá bom? Pronto, finalizada a impressão, precisamos fazer aqui algumas verificações. Então, aqui o primeiro teste é ver qual peça daqui está mais lisa, sabe? Apesar delas estarem bem parecidas, sempre vai ter uma que vai estar com aspecto um pouco mais liso. No caso, essas três de cima eu já descartei. Aqui eu tô entre essas outras três, que elas realmente estão muito boas. Também nota aqui, olha, nessas bordinhas, as que tiverem menos furinhos é melhor. No caso, essas daqui elas estão muito boas, para ser sincero. Esse filamento ele é da Creality, da própria marca da impressora. No tempo, para mim, que ela já vem configurada com o fluxo, né, adequado para os filamentos dela. Mas enfim, você vê qual que ficou a melhor, seleciona ela, depois a gente volta ali pro fatiador. Aqui separei as 6 que estavam me deixando em dúvida, que elas realmente estão bem parecidas. Fui eliminando por critérios aqui mínimos e fiquei com essas 3 aqui. Então, dessas 3 eu escolhi a menos 5. Ela pra mim parece que tá mais lisinho, as beiradas também aqui, sabe? E é isso, tá bom? Agora vamos lá ao fatiador. Pronto, agora que sabemos que a menos 5 é a peça aí que ficou melhor, nós vamos aqui para a parte 2. Então volta para o fatiador, preparar a setinha novamente, calibração, fluxo e passo 2. Aí aqui a gente seleciona a peça que ficou melhor, no caso
Foi a -5. Não. Transferir. Aqui. Ponto. Agora, se vocês perceberem, ele está diminuindo de 1 em 1, não de 5 em 5 como antes. Então, fatia isso. E manda para a impressora. Eu vou esperar imprimir aqui e assim que estiver pronto, eu volto para a gente ver o resultado e continuar aí para o finalzinho do teste. Galera, terminou de imprimir a segunda etapa. Agora a gente vai fazer o mesmo processo. Tirar aqui e aí com cuidado analisa e vê qual é a melhor peça, tá bem? Eu vou ver aqui e já vou ir ali pro computador e mostrar para vocês qual é o próximo, como que a gente continua aí. Gente, depois de analisar bem, eu acabei escolhendo essa -3 aqui, tá bem lisa, não tem furinhos, gostei bastante. E agora a gente vai lá pro fatiador. De volta aqui no fatiador, nós vamos ajustar o fluxo que já está aqui configurado. E para isso a gente clica aqui no material, nessa canetinha. E pronto, o fluxo ele vai estar aqui, olha, 0,95. Então a gente soma aqueles dois valores que a gente encontrou, o -5 e o -3, mais o 100%. Então o novo fluxo vai ser esse 100% desce, mais -5 mais -3 dá -8. Então aqui seria 92, né? Pronto. Então nosso novo fluxo é 0,92. Vamos apagar aqui. Beleza. Agora eu vou mandar uma peça para impressão assim e uma sem essa configuração, do jeito que estava antes, com 0,95, e a gente vai ver a diferença de uma para outra, ok? Gente, tá aqui os dois cubos e duvido vocês adivinharem qual é a peça depois da calibração. Olha, essa daqui é o antes e essa é o depois. Já dá para notar aí uma diferença tremenda na peça. Olha isso. Outra coisa, né? Lisinho, lisinho. E aí, vocês gostaram? Agora, para ficar melhor ainda, vamos fazer um teste mais legal e mandar alguma coisa bem bacana para imprimir. Eu vou caçar alguma coisa aqui na STLFlix e eu já volto para mostrar para vocês como que vai ficar. Gente, eu achei esses ajudantes aqui de hashi para segurar o hashi muito legais. Olha só isso, que bacana. Esse daqui e esse. Então eu vou mandar os dois aí para impressão. Espero que fiquem tão bons quanto esses daqui da foto. E vamos lá, vamos ver. Gente, olha isso, que bacana que ficou. Tem umas manchinhas aqui prata porque eu acabei encostando com a mão suja de tinta, mas eu acho que eu vou pintar ele. E olha só isso. Funcional e muito bonitinho. E olha, o dragão, eu não aguentei a ansiedade, que eu terminei na madrugada, não dava pra eu gravar. E eu já joguei aqui uma demão de tinta. E olha como que tá ficando maneiro. Legal, né? Vocês gostaram? Digam aí nos comentários, curtam. E acompanhem para mais novidades, mais tutoriais. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Rapaziada, só mais um recado rápido. Se esse vídeo bater 50 comentários, né, ou quando bater, se bater, eu vou sortear um par desses ajudantes de hashi para alguém dos comentários. Então comentem aí qualquer coisa se vocês gostaram. E no dia que eu ver esses 50 comentários, eu vou fazer esse sorteio, tá bom? Obrigado, gente. Vamos lá. Boa sorte para vocês.